Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse GTV. Para quem me conhece, oi! E para quem não me conhece, está chegando aqui agora no meu Instagram, eu sou a Jane Ramos, portadora de mielite transversa. Nesse GTV eu vou falar um pouquinho de como foi a minha saga mielite transversa. Em 2007 viajei de férias com a família para uma cidade chamada Bueno Brandão, em Minas Gerais. Nessa cidade ela é rodeada de cachoeira, uma cidade maravilhosa, e fomos a uma cachoeira. Chegando lá, eu não quis entrar na água, fiquei tomando sol na pedra e coloquei meu pé próximo àquela aguinha que fica não muito corrente, próximo à pedra. Senti que algo picou meu pé, mas não era nada visível. Eu cocei. E segundo a neurologista, se eu não tivesse coçado, aquele bichinho não teria adentrado a minha pele para cair na corrente sanguínea. Que bichinho era esse, Jane? Parasita do esquistossomose. Deus do céu. Ou coisinha pequena que faz estrago, gente. Pois é. Esse trem, como fala o mineiro, caiu na minha corrente sanguínea e quando virou o ano, 2008, eu comecei a ficar com fraqueza, eu comecei a perder peso, eu comecei com o ciclo menstrual cada vez mais intenso e cada vez mais longo, né? Tanto o fluxo, a quantidade de dias. Após 3 meses já começou uma fraqueza muscular nas costas e dor nas costas, depois essa dor foi descendo para a lombar, depois as pernas. E durante todo esse período de 2008, eu fiz exames e exames e exames. E nada era nada, enfim. Trabalhava em um salão de beleza, porque por formação eu sou cabeleireira. E eu ficava muito mal, né? Porque tinha minhas clientes, tinha agenda para cumprir de horário naquele salão. E tinha dia que eu não conseguia. Na época a febre era progressiva, então eu achei que era pela exaustão de trabalho. Havia dias que trabalhava 10, 12, 15 horas. E na verdade não era isso, gente, era o bichinho ali, né, fazendo o trabalhinho dele de consumir o meu sangue, estava me enfraquecendo. Fiz todos os exames, tinha diagnóstico fechado de nada. Aí viajei para uma cidade no litoral norte de Ubatuba. No meio do caminho a gente pegou um trânsito muito forte, muito intenso, e esse trânsito precisei ir no banheiro fazer xixi. E eu não consegui. Quando eu voltei, a sensação que eu estava era que eu estava inflada, assim, igual aqueles bonecos que inflam. Moral da história, chegamos em Ubatuba, cuidei das crianças, que tinha 2 crianças e uma adolescente, e fui tentar dormir um pouco, descansar da viagem. Meia-noite eu já não aguentava de tanta dor. Na época eu tinha um relacionamento com uma pessoa que foi me levar até o hospital da Santa Casa de Ubatuba. E quando cheguei lá, o diagnóstico foi que era ou pedra nos rins ou na uretra. Fiz ultrassom no outro dia, não era nada. Fiz raio-x, não era nada. Por último, a médica que estava no plantão queria me fazer uma cirurgia na minha bexiga para ver se era alguma coisa que estava interrompendo. E eu falei para ela que não. E durante esse percurso, o detalhe é que era dor, 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 dor. E isso já era 27 de dezembro. A médica, quando insistiu nessa cirurgia, eu optei para não, e pedi para vir para São Paulo. Não tinha transporte para trazer para São Paulo naquele dia, tinha que aguardar. E pela quantidade de dias eu sabia que eu não ia suportar tanta dor. A pessoa que estava comigo falou, disse, não, eu tenho carta, eu consigo dirigir em alta velocidade, você só me dá um encaminhamento para o hospital e autorizando que eu vá dirigir em alta velocidade. Eu ligo o pisca-alerta e nós vamos. Foi o que aconteceu, ela me sedou, colocou uma sonda de demora, porque a bexiga enchia rápido e eu não conseguia fazer xixi. Nesse período, gente, os esfíncteres vai fechando tudo e você fica sem fazer a necessidade fisiológica de forma normal. Chegamos em São Paulo. Eu lembro que com muita dor fui acordando. Quando cheguei no Hospital das Clínicas, tive um pré-atendimento no pronto-socorro no setor de infectologia. Aí depois foi para reumatismo, para depois ir para um setor de neurologia, que foi onde foi descoberto. Passados 21 dias de internação e de muitos exames, de colheita do líquor, foi descoberto que era o parasita de esquistossomose. E para mim foi assim horrível, mas a gente não tem nem noção do que isso possa causar. E aí foi uma coisa nova, acredito que até para os médicos que estavam cuidando de mim. E eu passei por uma cirurgia que demorou 6 horas e essa cirurgia foi removido o parasitazinho. Ele fez um estrago grande, ele me lesionou demais. E a médica questionou por que eu demorei tanto tempo para procurar um hospital. Não é que eu demorei, é que de repente eu não fui no lugar certo. Hoje eu relembro de tudo isso, passa um filme na minha cabeça, mas o que é que eu quero deixar para vocês?
é que aos primeiros sintomas de fraqueza, emagrecimento, dor, que é tudo atípico à tua fisiologia normal, fechamento dos esfíncter, quedas constante, procure um médico. Direto a um traumatologista, direto a um reumatologista, um neurologista, um infectologista, porque são as áreas específicas para isso. Infelizmente, eu não tive êxito durante o ano de 2008 para saber o que realmente eu tive, mas em 2009 acabei sabendo, né? Aí veio o tratamento. É muito moroso, é muito doloroso, é uma coisa assim que você tem que ter muita fé em Deus e muita força de vontade de viver. O que me motivava a querer viver? Meus filhos. E ainda hoje me emociono de falar disso porque eu tinha uma mocinha que era grudada em mim e que a gente tinha convívio de muita coisa juntas. Para mim foi muito ruim. E eu dizia, meu Deus, eu preciso lutar, eu preciso viver. Aí tinha 2 pequenos, um com 8 e a outra já tinha 10, em 2009. E eu falava, não, eu preciso viver, eu preciso lutar, eu preciso ser forte. Veio o tratamento de Solumedrol, é um coquetel de uma dosagem alta de corticoide e mais o Solumedrol. Então, o que aconteceu? Eu fiquei no hospital do Cotoxó, porque eu não tinha uma imunidade boa para ficar no Hospital das Clínicas. Foi quando veio aquela epidemia do H1N1. E no Cotoxó não tinha nenhum índice disso. Então lá eu estava sem visita e fiquei totalmente amparada e livre dessa gripe. Então o tratamento foram todos feitos lá. Internações e mais internações, e isso foi o ano inteiro. Eu vinha para casa, eu brincava com a minha médica, que eu dizia para ela, doutora, assim minha condicional, que eu quero ver meus filhos. Filho, gente, ele é aquela dosagemzinha de ânimo, o complemento do seu tratamento. Por quê? Porque você fica numa ansiedade tão grande para querer estar perto, para querer viver com eles, que eu acho que te motiva a você dar aquela dosagem para o tratamento, né? Além da fé em Deus, é claro. E foi uma das coisas que me motivou muito, querer a fé, meus filhos e querer viver. Terminou o ano de 2009, o tratamento foi feito, eu fiquei imensa, muito imensa, muito inchada, o cabelo cai muito, a pele resseca, enfim, é um tratamento bem agressivo, mas foi muito bom, porque vem a fisioterapia, vem uma série de tratamentos que são indispensáveis. A gente necessita porque parece uma coisa pequenininha para quem está no início, mas ao longo do tempo você vai vendo que isso é perfeito e ajuda muito. Terapia ocupacional, fisioterapia, hidro, a medicação geralmente é muito agressiva também, mas você vai tentando se adaptar e ver qual o melhor tratamento dentro dessas medicações para você. Bem, isso é um resumão dessa história meio louca de vida, mas que isso não me impediu de viver, que isso não me impede até hoje a força de vontade de querer viver. Viver é muito bom. Seja feliz, cheiro no teu coração.